y vamos a seguir con ya nuestro último panel. Lo voy a presentar en español, aunque este es un panel en portugués, sobre los desafíos de la cobertura periodística, sobre las desigualdades y los derechos humanos durante la pandemia en Brasil. Y este panel será presentado por Luis Akemi, que es brasileña, directora de programas de Chicas Poderosas, es activista de derechos humanos, que ha trabajado durante más de 10 años con la justicia social y de género en organizaciones colectivas y sin fines de lucro. Es una de las cofundadoras de la red Media Ninja, donde trabajó durante 7 años como directora de proyectos. Luis también fue productora ejecutiva de Ella, Red Latinoamericana de Feminismos, co-creó festivales, conferencias de redes, campañas de movilización en diferentes ciudades de Brasil y de América Latina. Así que Luis, te cedo la palabra. Hola, buenas tardes a todos, todas y todos. Muchas gracias, Caitlin, por la presentación y saludo a todos y a todas que estén ahí nos escuchando y gracias también por escuchar y conocer un poco más de los proyectos increíbles que vienen haciendo. Y bueno, saludo a todos los compañeros que están también nos acompañando. Voy a hacer ahora entonces la transición a portugués. E, bueno, muitas graças. Bom, boa tarde a todas, todos e todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou fazer uma rápida contextualização para a nossa audiência que está escutando a gente em português também. Então, a gente está aqui nesse painel do Fundo de Resposta Rápida, com todas essas organizações aliadas que construíram, desde o começo com o objetivo de apoiar meios de comunicação e comunicadores que têm atuado nos diferentes territórios, dando voz a populações subrepresentadas, povos indígenas, migrantes, pessoas racializadas, e aí é um prazer, na verdade, estar aqui também trazendo essas três convidadas que estão representando aqui as organizações que fizeram parte desse fundo aqui do Brasil. Então, hoje nosso objetivo, na verdade, é poder que elas contem essa história, é uma conversa, né? Eu quero que seja uma conversa, que a gente possa escutar um pouco sobre as iniciativas brasileiras que receberam o apoio do Fundo de Resposta Rápida. Bom, tem aqui um dado legal, antes de eu passar a palavra para elas, que a gente recebeu, né, o fundo recebeu 70 inscrições brasileiras, né, e que a gente tem alguns dados interessantes, que 81% dessas inscrições foram de mulheres, 54% de pessoas que se apresentaram como afrodescendentes e 49% como comunidades indígenas, como populações indígenas. Então, para mim também é um prazer trazer para vocês. Sem mais delongas, eu acho que eu vou apresentar nossas três convidadas e já passo a bola para elas. A gente está aqui hoje com a Bianca Pedrina, que é uma jornalista graduada pela Unisantana, cofundadora do Nós Mulheres da Periferia. Ela atuou como correspondente da Agência Mural de Jornalismo, né, das periferias, e também com comunicação sindical. Hoje, no Nós por Nós Mulheres da Periferia, ela é gestora operacional. Bem-vinda, Bianca. Vou apresentar rapidinho Sônia também e Isabelle, e aí já passo para vocês. A Sônia Caigangue, que está aqui também, ela é a primeira jornalista do povo Caigangue. Ela é especializada em educação, diversidade e cultura indígena. Ela cobre temas indígenas, educação, patrimônio cultural, conhecimentos tradicionais, biodiversidade, e ela atuou profissionalmente em organizações indígenas, em várias regiões do Brasil, Norte, Centro-Oeste e Sul. E agora, atualmente, no Instituto Caigangue. Bem-vinda, Sônia. Isabelle Chagas é jornalista também, mestre em comunicação social pela UFMG, doutoranda em ciências sociais pela Unicamp, e onde está investigando o efeito da fome na trajetória de moradores de ocupações urbanas. Ela é idealizadora e articuladora do coletivo Mulheres da Vila Nova e do projeto Ora Pronobis, cultivando alimentação saudável na periferia.
Ela colabora também com a Agência de Notícia das Favelas e também é autora do livro reportagem Não Tenho Pai, Mas Sou Herdeiro. Histórias e registros de paternidades ausentes. Eu vou começar passando a bola para as companheiras que possam se apresentar, contar a sua história e contar para a gente também como que vocês chegaram até o fundo. Bianca, vou fechar meu microfone e passo a palavra para você. Olá a todos. Eu não estou conseguindo abrir minha câmera aqui, gente, mas enfim. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Ah, massa, acho que agora foi. É um prazer estar aqui com vocês. Eu escutei até agora, né, as diversas iniciativas que foram contempladas pelo fundo. Eu acho que antes de mais nada a gente tem que, de fato, registrar quão importante, né, a gente conhecer essas outras iniciativas que são muito similares com o que a gente faz, né, no Nós Mulheres da Periferia. Eu vou começar contando um pouco como que funciona a nossa organização. Nós existimos e resistimos desde 2014, né, há 8 anos aí a gente tem feito um jornalismo que a gente fala que é de mulheres para mulheres, né. O Nós Mulheres da Periferia, ele existe, né, a gente decidiu, né, criar esse veículo de comunicação com a intersecção de gênero, raça e território, porque a gente entendia que a grande mídia, né, os portais de mídia que a gente fala convencionais e tradicionais aqui no Brasil, eles não nos davam a centralidade do debate que a gente entende que mulheres da periferia, sobretudo mulheres negras, infelizmente não tem esse espaço, né, de ser ouvidas como fontes, né, a gente acredita muito, a gente prioriza muito as histórias dessas mulheres nas nossas narrativas, né. Então, a gente decidiu criar, né, um site, né, o Nós Mulheres da Periferia, para narrar, para contar essas histórias. A gente entendia que todas as vezes que a gente saía na grande mídia, sobretudo quando a gente fala de mulheres periféricas, ainda era de uma maneira muito estereotipada. Então, a gente queria trazer essas histórias para o centro mesmo do debate, né, levando em conta a importância, né, que essas histórias têm. Então, ele passou a se firmar, né, se consolidar como um veículo de comunicação voltado para essas narrativas, né? Nós priorizamos as nossas narrativas a história de mulheres negras, de mulheres da periferia. Então, para nós, durante a pandemia, né, entrando um pouco na questão do projeto, né, que a gente participou, foi um desafio muito grande a gente conseguir debater os temas referentes à pandemia diante de um contexto político, econômico, social muito grave no país, né? Eu acredito que boa parte, enfim, né, das mulheres que a gente entrevistou, elas passavam por um momento muito frágil, né? Era muita vulnerabilidade. A gente versou sobre temas, né? O nosso projeto focou na elaboração de podcasts, né, para contar essas histórias e, sobretudo, narrar um pouco do contexto político que a gente estava vivendo e ainda vive de alguma maneira por conta da pandemia, né? O nosso desafio foi, para além de narrar essas histórias, né, o atravessamento que a pandemia trouxe para essas narrativas. A pandemia trouxe insegurança alimentar, problemas relacionados à saúde mental das mulheres, violência doméstica. Então, foram temas que, por conta, né, do contexto de pandemia, a gente sentiu a necessidade de abordá-los com esse recorte que o Nós se propôs, né? Eu acho que no contexto que a gente vive no país e até hoje, né? Eu acho que veículos de resistência, né? Veículos que a gente fala independentes tiveram um papel fundamental quando a gente fala no combate
às fake news, né, as notícias falsas que também rolaram bastante aqui no Brasil, né, desde se você tomar vacina você vai virar jacaré, enfim, eram bastante complicadas as coisas que a gente tinha que de alguma maneira informar, e sempre o Nós ele tem um jeito de atuar, sempre chamando a nossa audiência para participar, né, do debate, né, incluí-las nas nossas histórias, né, nas nossas narrativas. A gente tem sempre essa preocupação. Por sermos um veículo horizontal, né, para além de mim, a gente tem outras 5 mulheres que também são comunicadoras. Então, a gente atua na horizontalidade da organização e nunca é de cima para baixo, né? A gente defende aqui internamente do nós que a gente não dá voz a ninguém, né? Nós ampliamos as vozes dessas mulheres para que elas alcancem visibilidade. E isso parte desde especialistas, né? Mulheres periféricas que acessaram a universidade, a especialistas de vivência, né? Que a gente fala, que são mulheres que não necessariamente acessaram a academia, mas que têm saberes, né, tão importantes quanto, né? Então a gente prioriza muito no nós essas narrativas, e durante a pandemia não foi diferente, né? A gente ouviu essas histórias e tentou, para além, o período que a gente fez o projeto, a pandemia ela tinha dado uma ferrecida, né? Ela tinha diminuído um pouco, as pessoas estavam um pouco cansadas, né, de ouvir do mesmo tema, então foi um desafio para a gente, né, contando aqui para vocês, para falar além da pandemia, né, as consequências que a pandemia trouxe. Então, por exemplo, mulheres que a gente entrevistou, que por conta do aumento do gás, tiveram que começar a cozinhar a lenha em suas casas. Ou mulheres que a gente falou de insegurança alimentar, que estavam tendo dificuldade de colocar comida à mesa para os seus filhos. Então, foram coisas que a gente teve que entender, né, o contexto para além do período de pandemia, que também afetou, digamos assim, as mulheres que são a base da pirâmide quando a gente fala de direitos, né? Direito à saúde, direito à educação, direito a saneamento básico, direito a se alimentar de uma maneira digna. Então, a gente teve esse desafio de, para além da pandemia em si, né, de contar a pandemia em si, de a gente contar essas histórias que foram atravessadas pela pandemia. A gente também encontrou desafios no sentido dos números, né? Muito se falava de que a pandemia, de alguma maneira, os números estavam caindo, muito contexto no sentido de pessoas anti-vacina, enfim, a gente teve um trabalho de bastante cuidado, né, para informar o nosso público, né, as mulheres que nos acompanham, e também cuidar dessas histórias, né, porque como são mulheres que a gente entra em contato, que estão muito vulneráveis, né, a gente tem sempre esse cuidado de também, quando conta essas histórias, contar de uma maneira que não as agrida, né, que respeite, né, esse momento difícil, né, a gente encontrou muitas pessoas que estavam passando por dificuldades mesmo de não conseguir colocar comida na mesa e tudo mais, então isso foi muito importante para o nosso jornalismo, ele sempre preza para que a gente também tenha cuidado com as histórias que a gente conta, né, preservando essas mulheres. Para além disso, a gente também se preocupou em dar subsídios, né, por meio dos podcasts, de entender mais ou menos o cenário político. Aqui no Brasil, a gente tem enfrentado um momento político um pouco conturbado, né, de conservadorismo, né, de limitação dos direitos de comunicação, enfim. A gente também encontrou esse desafio quando a gente fala do atual governo, né?
Então, a gente teve que também cuidar dessas questões, né, de informar também para além das histórias, né, partindo do local para ir para o macro, né, entender o contexto político, porque as nossas vivências são políticas também, né, entendendo isso, a gente consegue reivindicar nossos direitos e nesse sentido que a gente trabalhou. Para além, né, dessa questão das matérias que a gente fez, das narrativas que a gente abordou no Nós, tem uma questão que eu acho que é muito importante, que é como os veículos de comunicação, que a gente chama aqui independentes, se mantiveram nesse período, né? Então, eu acredito que o projeto nos ajudou a também dar sobrevida para essas organizações, né? Porque a comunicação, ela acaba ficando em segundo plano. Então, subsídios como esse que nos ajudam a continuar a fazer o jornalismo que a gente acredita, a continuar existindo enquanto organização, e continuar a contar as histórias que a gente conta, né, com as intersecções que a gente acredita, foi muito importante num período de escassez mesmo, né? Tava todo mundo, a crise sanitária de fato abalou a todos e a comunicação não é uma ilha, né? Foi também abalada nesse sentido. Então, subsídios que potencializaram a nossa oportunidade de continuar fazendo o nosso trabalho foi importante para que a gente continuasse contando essas histórias com a nossa perspectiva, no caso do Nós, de mulheres negras e de mulheres da periferia. Eu acredito que a gente ainda não superou, digamos assim, o período da pandemia, por mais que os números no Brasil, e acredito que em outros países estejam também diminuindo, enfim, existiu aí uma terra arrasada, que a gente fala aqui, né, uma terra arrasada, e ainda tem os reflexos da pandemia que a gente tem abordado até hoje no Brasil, né? Então, eu acho que a gente ainda continua com carestia, né? O preço dos alimentos estão nas alturas, a questão da segurança alimentar ainda é muito forte, a questão do racismo, né? A gente também abordou no nosso site, sobretudo, que por mais que no período de pandemia tivesse sido proibido, né? Ações da polícia nos morros e periferias do Brasil, elas continuaram, então, o genocídio da população negra, a violência doméstica, que aumentou no período de pandemia por conta das mulheres estarem mais em casa, com seus parceiros violentos e tudo mais. Então, são, infelizmente, histórias que ainda reverberam, por mais que a pandemia esteja diminuindo, né? Então, são assuntos que a gente vai continuar abordando, que são importantes, e por esse motivo que o projeto, né, essa parceria que a gente fez, foi muito significativa para a gente continuar fazendo o trabalho que a gente faz, né, com as intersecções que a gente se propõe a fazer, né, que a gente entende que a base mais vulnerável são mulheres, mulheres negras e mulheres que moram na periferia, né, para além dos outros segmentos, né, enfim, de vulneráveis que a gente fala. Então, poder contar essas histórias, poder debater o jornalismo que a gente acredita em informar e formar as pessoas, a nossa audiência nesse período foi muito importante para a gente. E a gente continua com o nosso trabalho, ele não acaba, né? Ele continua com esse objetivo de continuar contando essas histórias para além das narrativas que a gente fala que são hegemônicas, né? A gente entende que tem que priorizar e colocar no centro do debate as mulheres e mulheres negras e da periferia. Então, a gente faz esse trabalho, eu acho que é mais ou menos isso. Se vocês tiverem perguntas, enfim, dúvidas, eu estou por aqui para responder. Obrigada, Bianca. Muito obrigada por compartilhar e por contar um pouco. Eu vou passar a palavra para a Sônia. Oi, vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Ok. Bom, gente, tudo bem? Olá para vocês. Eu preparei uma apresentação também, porque fica melhor para a gente, né?
Se eu tiver qualquer problema técnico aí, a Luíse já está a ponto ali, né? Ok? Sim, só está ainda não no modo de apresentação, mas já está dando para ver. Tá ok agora? Você pode clicar ali em... Cadê? Para deixar ela em tela cheia, sabe? É ali em cima, em apresentação de slides. Ih, peraí. Opa. Isso. Deu certo? Sim. Então, essa foi uma iniciativa, né? A gente sempre prioriza, né, a nossa língua caingangue, né? Então, esse é o nome, né, que a gente entregou para a nossa iniciativa. Serrinha que caingangue Inhambré Covid-19 Catonhanhan, que significa povo indígena caingangue da Serrinha, combatendo a Covid-19. Ixi, estou tendo um problema técnico aqui, Luiz. Acho que pode só clicar que ela vai mudar. É onde você está mesmo. Eu não estou conseguindo, gente. Luiz, você quer colocar para mim? Sim. Se você quiser ir Deixa eu dar uma olhada. contando enquanto isso. Sim. Então, gente, essa iniciativa, ela é uma iniciativa do Instituto Caingangue, o Instituto Caingangue que ele tem aí, ele foi fundado em 2002, nós temos então um trabalho ali de quase 20 anos, né, de atuação. Então, a gente aplicou essa iniciativa, né, no território da terra indígena Serrinha, em Ronda Alta, e nós trabalhamos na defesa de direitos coletivos do povo caingangue, a cultura especificamente, né, a educação e sustentabilidade. Então, nós temos aí uma organização que ela é gerenciada exclusivamente, né, por mulheres indígenas. Tem até ali na apresentação, né, eu coloquei algumas mulheres que compõem, né, hoje são membros, né. Então, e nós, então, aplicamos esse projeto ali naquela região, né. É o município de Ronda Alta, no Rio Grande do Sul, região norte, né, do Rio Grande do Sul. Deixa eu só perguntar, Luiz, está dando certo? Não estou conseguindo aqui subir, mas eu vou baixar e vou tentar. Mas pode ir continuando, aqui Tá 30 certo. temos Eu 10, vou, mas a eu gente estou ainda tem tentando aqui. mais uma apresentação. Pode continuar. Gente, tá dando para aparecer ali, Luiz? Pode continuar, Sônia. Tá dando certo ali, gente? Eu não... Ali, ó, agora deu? A gente está vendo o segundo slide. Ok. Então, essa é a organização Instituto Caingangue, ela tem um enfoque, né, gente, de gênero. Nós temos aí uma equipe que ela gerencia o Instituto Caingangue exclusivamente, então, por mulheres indígenas, né? Nós temos aí uma equipe onde tem mulheres do direito, nós temos mulheres da arte, da comunicação. Então, nós temos ali várias áreas, né, do conhecimento, né, educação. E o ponto de cultura Caingangue-Oré, ele significa na língua Caingangue, raiz Caingangue, e ele também pertence ao Instituto Caingangue. Então, é ali onde a gente aplica esses projetos que eles têm uma ênfase, né, no fortalecimento, na valorização, na revitalização, no resgate e proteção da conservação da cultura, né? Então, ali nós temos esse centro, né, desde 2002, né? Desde 2005, perdão. Paso rapidísimo, discúlpame Sonia por la interrupción, nada más para decir que tenemos muy poquito tiempo, entonces sí. para avanzar lo más rápido que podamos sí. También para que Isabel tome la palabra. Gracias. Claro. Então, nós temos ali vários projetos, né, gente, de promoção e valorização de identidade. E por que eu estou colocando isso? Porque é importante a gente conhecer um pouco sobre as organizações indígenas para que a gente entenda como o fundo de apoio ele também vai nessa direção, né?
Ali tem alguns prêmios, né, que o Instituto Caingangue ele também recebeu através desse trabalho. Ali nós temos algumas fotografias também, né, com esse trabalho já consolidado, né, nos grafismos, nas pinturas, né, ali como a gente pode ver. Nós temos também as publicações, né, que são realizações de pesquisas que nós fazemos, né, e exposições de arte também, né, que já foram para o exterior. Então, é nesse contexto, né, do Instituto Caingangue que o apoio ele chega, né? Então, na pandemia de Covid-19, a gente começou a buscar soluções, né, para os problemas que foram surgindo no contexto sociocultural Caingangue, e uma delas foi a fome, né, gente? As pessoas começaram a passar fome, né? Essa comunidade ali, ela tem uma vulnerabilidade econômica, né? As famílias não possuem terras, nós somos povos grandes, né? O Caingangue é o terceiro maior povo indígena do país. Então, são povos muito grandes, mas que vivem em territórios muito pequenos. Então, os editais no Brasil, eles focaram mais em segurança alimentar. Então, a gente teve poucas saídas, né, para fazer os materiais de comunicação, né, fazer esse trabalho. Então, o que a gente fez? A gente pegou uma parte bem pequena desses editais de segurança alimentar, onde a gente conseguiu aprovar, e a gente pegou uma parcela disso para realizar os materiais de comunicação, né? Então, o apoio, ele chega, o apoio do Fundo de Resposta Rápida da Internews, ele chega, então, nessa ocasião para nós, né? Como se fosse uma sequência, né? Então, a gente tem essa necessidade de produção de informação jornalística, né? Que é realmente muito difícil, é um trabalho ainda de exceção, né, no Brasil. Então, a gente planejou realizar essa cobertura jornalística na pandemia de Covid-19 diretamente de um território tradicional, né, indígena. Então, a gente começou, o primeiro desafio nosso foi a busca, né, por organizações que se interessassem por essa produção e difusão também desse tipo de cobertura. Então, para a gente entender um pouquinho, os editais de segurança alimentar no Brasil, por exemplo, eles chegaram a inscrever 250 organizações indígenas, quer dizer, 250 organizações no país, né? E nós, né, pudemos, então, ser contemplados também dentro disso. Então, aqui uma desigualdade que a gente enfrenta é até mesmo entre povos indígenas nos financiamentos. Então, as organizações brasileiras, os fundos de cooperação internacional, eles financiam, em geral, a região amazônica e os seus povos, né? E, às vezes, em detrimento de outras regiões e outros povos indígenas, né? Como, por exemplo, na região amazônica aqui, nós temos povos indígenas de até 1.000 povos, eles têm grandes extensões de terra, que é o contrário de grandes povos em população, por exemplo, como o Caingangue, né? E habitam em pequenos territórios. Então, as organizações, né, fica esse alerta também de equidade, né? Às vezes a gente não tem essa equidade até mesmo nessa questão da aprovação, né? Então, esses povos, muitas vezes, como o Caingangue, eles são preteridos, né, em relação aos povos amazônicos, né? O nosso trabalho, ele é muito forte, o protagonismo indígena, né? E é uma resposta às desigualdades, né? É uma tendência muito forte que a gente tem utilizado como pressão e criação de oportunidades, né, para indígenas, para seus profissionais, né? Esses trabalhos, eles respeitam, né, um trabalho especializado que respeita a tradição oral e visual dos povos indígenas, suas especificidades, né? E a partir desses trabalhos a gente tem encontrado sustentabilidade, né? A partir desses apoios, dos financiamentos, né, dos prêmios, das parcerias e outras cooperações, né? Então, essa tendência do protagonismo indígena é forte e ela só tende a crescer, né? Os desafios, né, para nós como indígenas cobrindo os territórios, eles são muitos, né? Primeiro porque eles são trabalhos de exceção no jornalismo brasileiro e, em geral, eles são sazonais, eles acontecem por temporada, né? Então, muitos comunicadores indígenas, eles terminam por abandonar o jornalismo, né? Devido a essa realidade escassa de investimentos, né? Para que os trabalhos ocorram e garantam o direito dessas populações ao acesso à informação, né? Principalmente como aconteceu na pandemia. Então, muitos comunicadores indígenas, né, abandonaram mesmo, né, esse trabalho. Os custos, né, é um dos desafios para nós. Cobrir um território indígena é muito difícil, né? A gente tem questões de transporte, de deslocamento às comunidades, a gente tem uma necessidade, né, de uma rede de colaboradores nas terras indígenas. Nós necessitamos também de estabilidade política, né, na aldeia, porque senão você não consegue realizar essa cobertura. Então, às vezes os locais, né, também são de difícil acesso para entrevistar indígenas relevantes. E nós temos também as despesas, né, com alimentação, com estadia, principalmente se são equipes mistas, né, onde não há profissionais que não são indígenas, né, acabam encarecendo esse tipo de reportagem e elas geralmente são concretizadas por organizações de comunicação de maior porte, embora os profissionais indígenas não componham essas equipes. Então, a criação do nosso conteúdo, né, ela foi em duas frentes, né.
uma na direção do público indígena, que nós trabalhamos a língua ali, né? Nós preferimos trabalhar com comunicação visual, né? Banners, cartazes, né? E comunicação visual, né? A gente colocou ali nas estradas, nos pontos de maior acesso, né? E o informe, né? O informe Aldeia em Pandemia, né? Que nós colocamos, então, na internet, né? Que foi cobrindo o início ali da vacinação, nós colocamos histórias locais, fotos, contextos indígenas na pandemia, né? Suas perdas, geração de renda e as mudanças trazidas, né? Pela Covid-19. Então, para ir finalizando, o governo brasileiro durante a Covid-19, né? Bom, nós tivemos alguns documentos importantes, né? Que é esse plano de contingência nacional, né? Para a infecção humana pelo novo coronavírus. Então, esse foi um documento muito importante para nós, povos indígenas, porque ele consta, né, historicamente, essa maior vulnerabilidade biológica dos povos indígenas a viroses, né, particularmente as infecções de caráter respiratório. Então, isso foi importante para nós, porque serviu de pressão, né, para que a gente também fosse um dos grupos prioritários para a vacinação, né. Então, as organizações indígenas também se uniram para que o governo brasileiro também levasse em conta esses documentos. O EpiCovid-19-BR também foi muito importante, né? Ali a gente entende, né, que os povos indígenas eles alcançaram, né, 5 vezes em média maior risco de contaminação por Covid-19 do que as populações brancas. Né? E nós tivemos também... Opa, pode falar, Luiz. Desculpa, eu vou ter que te interromper, que as meninas estão me falando aqui que a gente precisa, que a gente está com um limite de tempo muito apertado. Luiz, eu estou no último slide. Tá. Então, só esses investimentos em comunicação, eles foram aproximadamente de 39 milhões, né? Mas, Luiz, a gente não chegou a ver, né, esses valores, né? Então, são bem altos, né? E, para finalizar, então, eu deixo essa fotografia, né, de resistência, né? É uma anciã, né, aí do povo Caingangue, né, durante a pandemia, né? Então, combater essa realidade, ela é parte das nossas lutas históricas, né? E faz parte, né, conforme aponta a Declaração das Nações Unidas, né, que a gente estabeleça nossos próprios meios de comunicação, nos nossos próprios idiomas e sem qualquer discriminação. Obrigada, Sônia. Eu vou pedir o favor de você enviar o link dos slides aqui, se você puder, para o pessoal ver que eu acho que travou em algum dos slides e a gente não conseguiu ver até o final. Okay. E vou passar a palavra para a Isabelle agora. Olá, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Luiz, você consegue colocar a apresentação? Eu vou falando enquanto isso, tá? Aí você vê se é possível. Então, meu nome é Isabelle Chagas, né? Como a Luiz já gentilmente nos apresentou. Eu sou moradora da comunidade Vila Nova, que é uma ocupação urbana com quase 30 anos de existência em Belo Horizonte, que é uma cidade do estado de Minas Gerais, no Brasil. E durante a pandemia do coronavírus, acompanhando diversas ocupações, né, da mesma região, na zona norte da cidade de Belo Horizonte, né, eu fui acompanhando essas comunidades serem afetadas por múltiplas camadas de vulnerabilização. Ameaças de despejo, desemprego, negação de direito a acesso à água potável e produtos de higiene, né, e a fome. Eu acho que, como todas as companheiras já passaram, né, aqui no Brasil e acho que em vários países da América Latina, essa é uma dimensão muito forte, muito importante, assim, né? O Brasil saiu do mapa da fome das Nações Unidas em 2014. A partir de 2018, a gente vem vendo um retrocesso programado, né, da diminuição da segurança alimentar e do aumento da insegurança alimentar. Então, a gente tem vários dados já disponíveis, né, por conta do tempo, eu não vou ficar passando por eles, mas, né, tem várias pesquisas, eu só destaco a da Rede Pensan, né, do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, que foi lançado em 2021, que mostra que, atualmente, mais da metade da população brasileira vive com a incerteza cotidiana de não ter alimentos em quantidade necessárias para suas refeições completas e diárias. Né? Então, em torno desse tema da fome, né, em uma comunidade como a Vila Nova e outras ocupações, né, como eu estava comentando, é impossível olhar para as residências ou os núcleos familiares de forma isolados. A fome que assola sua vizinha também te afeta. Assistimos moradoras, principalmente mulheres,
né, mulheres negras, mulheres que são mães solo, que foram afetadas pelo desemprego, alocadas em empregos ditos informais, sem carteira assinada, né? Essas mulheres se mobilizando para auxiliar umas às outras, por vezes, comendo menos, né, do que deveriam, do que precisariam, para compartilhar com quem não tinha quase nada. Então, o nosso coletivo, né, que é o Coletivo Mulheres da Vila Nova, ele nasce nesse momento para tentar dar conta de todas essas precariedades. Mas aí eu destaco que, diferentemente, né, das companheiras, da Sônia e da Bianca, o nosso processo foi quase o inverso. O projeto impulsionou a nossa organização e o reconhecimento enquanto um coletivo de mulheres. Nós não estávamos organizadas, né, de antemão. É por isso que, apesar do projeto ter sido realizado de maneira coletiva, né, pelas mulheres da comunidade, a partir das bases da comunicação e da educação popular, eu fiz a inscrição em meu nome como comunicadora independente, né, porque naquele momento de submissão, nós ainda não estávamos organizadas tal como hoje, né? Então, eu destaco esse que é um ponto muito importante para a gente, né? É o projeto que fortalece a nossa organização. E eu também destaco a importância, né, desse fundo, de fundos como esse, né, que possam aí prezar pela acessibilidade na inscrição e na realização de todo o projeto, né, permitindo que comunicadoras populares, que coletivos, né, possam se inscrever, possam realizar o projeto, né, porque a grande maioria dos editais ele prioriza organizações formalizadas, com anos de experiência e comprovação. Né? Só que é preciso que a gente se lembre, né, que para chegar até esse ponto, são necessários recursos de diversas ordens e são poucas as organizações, né, que conseguem chegar até aí. Destaco também que nos últimos anos no Brasil, né, a gente tem aí visto um desmonte programado das políticas sociais e de cultura, como as leis de incentivo, como o Bolsa Família. Então, em todo esse cenário, né, falando de forma geral, mas que afetando o específico ali da Vila Nova, a gente encontra, né, chegamos até o fundo, vimos que era possível e nos arriscamos. Então, com o apoio do Fundo de Resposta Rápida, nós realizamos o projeto, né, que tem o nome Ora Pro Nobis, Cultivando a Alimentação Saudável na Periferia, que consistiu em um grande laboratório de educação popular feminista, voltado para a democratização da comunicação. E falando assim rapidamente, né, um pouco das etapas do nosso projeto, a gente mapeou hortas, quintais, cozinhas, receitas, composteiras, fizemos esse trabalho com as mulheres. Depois eu vou colocar os links aqui disponíveis, né, de todo esse material. Então, a ideia foi entender dentro da comunidade o que as pessoas já faziam, né, e não chegar com saberes prontos, entender ali o que já era feito. E foi muito interessante como elas mesmas, né, foram descobrindo hortas e quintais umas das outras, fazendo compartilhamento de mudas, de receitas, de saberes. A gente também se deparou com a necessidade de criar um diagnóstico, né, esse diagnóstico, né, como eu comecei trazendo alguns dados muito gerais, né, a fome no Brasil, mas a gente tem pouca essa dimensão de como né, de como isso está sendo nas comunidades, né, nos cenários locais. Então a gente quis conversar com algumas moradoras e moradores sobre como é que estava sendo, assim, quais que eram os cuidados com a saúde, com a alimentação, o que as pessoas estavam comendo, o que elas deixaram de comer, e desses dados, né, eu destaco alguns. Tem vários na nossa cartilha, que depois quem quiser está tudo acessível digitalmente. Mas a gente traz que 53% das famílias comem frutas e verduras quando ganham ou conseguem na xepa, e aqui a xepa são sacolões, mercados que disponibilizam esses produtos que não estão aptos para venda para que elas possam pegar. E 7% das famílias não consomem frutas e verduras porque não conseguem pagar. Então, a gente está falando de pelo menos um universo de 60% da comunidade que não consegue se alimentar com o básico. Quase 20% das famílias não têm refeições diárias, 3 refeições diárias garantidas, né? E aí eu destaco as mulheres mães de crianças pequenas, que atestam que elas comem menos para dar para os filhos. Mais da metade das famílias tem comorbidades como diabetes, hipertensão e obesidade, e todas elas, né, foram precarizadas, né, nesse contexto, por isso que a gente está falando de pandemia e alimentação. Para além da segurança alimentar, né, a gente está pensando no cuidado, do bem viver.
e 56% das famílias teve pelo menos uma pessoa com Covid confirmada. E aí a gente destaca, né, questões políticas desse cenário. Ausência de teste, então os postos de saúde estavam se negando a testar a população. Tratamento precoce seguido de agravamento do quadro para internação, né? Isso que a ciência já falou, que tratamento precoce, e que o governo brasileiro, o governo federal investiu milhões, né, em remédios que não têm eficácia nenhuma e que inclusive em alguns casos, né, levaram ao agravamento de quadros, e isso a gente, né, teve alguns moradores que passaram por isso, e gestantes que tiveram a vacina negada no posto de saúde por falta de informação do poder público. Então, esses são alguns dados que eu destaco, né, desse diagnóstico que a gente fez junto com as mulheres. Para além disso, né, então, mapeamento, diagnóstico, a gente fez um processo formativo com essas mulheres, e aí a gente passou, né, por oficinas de plantio, aproveitamento integral dos alimentos, de saberes, de contação de histórias. A gente fez oficinas de pizza também, né, pensando outras possibilidades de alimentação dentro daquilo que elas já gostavam. Sobre abelhas nativas, né, que são abelhas sem ferrão. Então, a gente fez 7 oficinas, 7 encontros, que foi super importantes, né? E todo esse material, as oficinas, o diagnóstico, o mapeamento, né, foram eles que, a partir deles, nós construímos os vídeos, né, que são os materiais da nossa campanha, os vídeos, a cartilha, também criamos as redes sociais, né, convido todo mundo aí que puder conferir. E também fizemos um evento de lançamento da campanha, né? E aí, para finalizar, acho que é importante assinalar que todo o recurso foi compartilhado com as mulheres. 5 delas receberam bolsas mensais para viabilizar a sua participação e mobilizar a comunidade, né? Esse dinheiro também foi usado, para além dos materiais de comunicação, para a compra de insumos, porque a gente fez a produção de hortas e canteiros coletivos, né, que estava dentro dessas formações. Então, é muito bonito chegar hoje na vila e ver as mulheres em caixotes de feira, que eram descartados pelos sacolões. Elas plantam, né, elas colhem beterraba, elas colhem uma série de verduras e frutas, mas isso é bastante significativo em uma comunidade que não se tinha antes, que tinha muita resistência, em comunidades muito verticalizadas, em que o espaço é uma questão, né? Não se tem espaço. Então, como é que a gente precisa fazer? E foi um pouco dessas soluções que a gente procurou entender, enfim. O projeto envolveu diretamente 50 mulheres, mas também envolveu indiretamente a comunidade como um todo, que tem cerca de 900 pessoas. E eu aproveito, né, finalizo aqui, agradecendo a Internews, Chicas Poderosas, Fundameios, o Conselho de Redação por acreditar no nosso projeto, né, e a todas as mulheres da comunidade também que estiveram aí junto com a gente. É isso, obrigada. Obrigada, Isabelle, e agradecer as 3 por terem compartilhado. E que importante, né, ouvir um pouco, conhecer um pouco, também ver como que nos diferentes territórios que vocês estão, vocês se organizaram, e o impacto, né, e de certa forma como que o projeto se interagiu com, né, com os territórios e com o fundo, como que vocês aplicaram isso. Eu queria parabenizar vocês pelas iniciativas e das 3, e estou um pouco em dúvida aqui com a produção, se a gente pode fazer perguntas ou se a gente tem que encerrar. Yo creo que podemos darles la palabra tal vez a cada una para dar un cierre rápido. Entendi. Perfeito. Bom, meninas, então, seguindo aqui a orientação da nossa organização, pedir para vocês fazerem uma fala final cada uma, e a gente encerrar. Agradecer também a todos que estão aí agora assistindo, quem está vendo nas redes também. E aí passo então a palavra para a Bianca e para vocês fazerem as suas falas finais. Eu gostaria de agradecer a participação nesse webinário, foi uma troca muito rica, foi um momento da gente conhecer as outras organizações, né, de mídia do Brasil e da América Latina.
Essa troca foi muito importante, eu fiquei desde o começo, né, pude ouvir as várias experiências, né, que o fundo, de alguma maneira, contemplou. Enfim, acessem o site do Nós Mulheres da Periferia, né, a Luísa deixou aqui o link para quem tiver interesse de conhecer mais sobre o projeto, sobre a nossa organização, e muito obrigada pela troca. Luíse, posso falar? Pode. Então, eu gostaria de agradecer, foi uma pena ali que o slide, né, a gente não deu problema, mas depois eu deixo ali um link ali com o trabalho. E eu gostaria só de reforçar, né, que durante a pandemia, né, a ciência, ela acabou, gente, que muitas vezes a ciência, esse afastamento, né, da ciência junto com essas populações, produziu um grande problema, né? Então é bom que a gente, como jornalista, também pense nisso, né, em como a gente reverte o conhecimento científico e pense isso para essas comunidades, né, que são pessoas de baixa escolaridade, são pessoas que também carecem muito de informação, e que durante a pandemia, então, nós vimos aí um abismo, né, se formando, né, justamente porque a ciência, às vezes, ela não pensa nisso. Então, os povos indígenas, a gente sentiu muito isso, e isso é um trabalho que a gente vem fazendo durante durante uma longa trajetória aí, justamente para pegar um conhecimento que, às vezes, ele é de difícil acesso, de difícil entendimento, e trazer de uma forma mais simples, né, e contemplando também as línguas indígenas, né, que no Brasil nós temos aí, né, uma diversidade enorme, né, então que esses trabalhos eles possam sempre pensar essas duas vias, né, não somente sobre povos indígenas, mas para povos indígenas, porque nós necessitamos disso, tá ok? Então eu agradeço novamente ao fundo e por tudo que a gente pôde, né, realizar ali na aldeia Serrinha, né, no Norte Gaúcho, e cumprimentos Caingangue para vocês. Também reitero os agradecimentos, né? Também agradeço a Sônia, a Bianca, por a gente ter podido trocar um pouquinho para essa mesa, a Luíse. Agradecer ao fundo, né? E que possa ser um pontapé, né, para a gente, enfim, estar atuando com outras formas de comunicação, né? Reiterando mais uma vez a importância de fundos como esse que valorizem a comunicação e a educação popular, né? Outras formas de organização, e que a gente também possa olhar, né, para os contextos locais, para a produção de dados, que são dimensões também muito importantes, né, principalmente desse momento em que a gente tem vivido, né, de um governo federal que tem aí escondido, se negado a produzir e a compartilhar os dados, né, então acho que essa é uma dimensão muito política do nosso fazer. É isso, muito obrigada. Muito obrigada, Bianca, Isabelle, Sônia, pela participação, por terem partilhado. Muito obrigada, Caitlin, também, e toda a equipe. Eu agradeço vocês imensamente por esse momento, por terem ficado até agora também. Todo mundo que está aí assistindo a gente em português também, obrigada. E eu espero que a gente possa reverberar cada vez mais iniciativas como essa e amplificar o máximo que a gente puder iniciativas como as de vocês, que vocês possam ter muito êxito aí nos territórios de vocês, de onde vocês estão falando, com os projetos maravilhosos que vocês tocam. Passo a palavra de vuelta a Caitlin, entonces, gracias. Gracias, Luis, y gracias a las cuatro, en realidad, por este intercambio tan rico y por compartirnos todo este maravilloso trabajo que hicieron en Brasil